O desmatamento no Brasil teve queda de 12% em 2023, segundo o relatório anual do desmatamento lançado hoje pelo MAP Biomas. Os dados apontam a primeira redução desde 2019. A destruição foi diminuída na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pampa. Em relação somente ao bioma amazônico, o cenário é de 32% de queda de desmatamento em relação a 2022. Por outro lado, no ano passado, o Cerrado foi responsável por 61% do desmatamento no país. De acordo com o relatório, a expansão agropecuária foi o principal motor de desmatamento. Isso mostra que a cara do desmatamento está mudando no Brasil, com reduções nas formações florestais. E para repercutir esse assunto, eu vou conversar agora com Beto Mesquita, que é membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Beto, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Qual é a análise que você faz desses dados divulgados hoje? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, os que estão nos assistindo. Nós vemos esses números com uma certa apreensão. Se, por um lado, é positivo percebermos que, pela primeira vez, a curva de incremento, a curva do desmatamento, ela teve um decréscimo, pela primeira vez ao longo dos últimos 5 anos desse monitoramento, o MAP Biomas conseguiu identificar uma redução na taxa de desmatamento, comparado com o ano de 2022, nós temos ainda um número muito alto, né? Nós estamos falando de 1.830.000 hectares que foram desmatados no ano passado. Você tem uma ideia? Isso é uma área maior do que toda a área da cidade de São Paulo. Então, por um lado, é preocupante porque é uma taxa muito alta. E um outro fator de apreensão, de preocupação, é justamente na mudança do perfil do tipo de desmatamento que está ocorrendo. Nós tínhamos índices de desmatamento muito elevados na Amazônia. Então, a Amazônia teve, entre 2022 e 2023, uma queda de 32% no desmatamento, na taxa de desmatamento, mas nós tivemos no Cerrado um aumento de 68%. E a preocupação é porque na Amazônia era um desmatamento criminoso, completamente ilegal, principalmente resultante da ocupação ilegal de terras públicas e de invasão de terras indígenas e áreas de conservação. No Cerrado, a maior parte desse desmatamento ele acontece em imóveis privados e uma parte deles com autorização dos governos estaduais dentro daquilo que está previsto no Código Florestal. Então, o desafio para reduzir o desmatamento, para inverter esse desmatamento, vai ser muito maior daqui para frente. Beto, agora é o seguinte, né? Essa tentativa de combate ao desmatamento é algo que deve partir apenas do poder público ou da iniciativa privada também? Nós entendemos na coalizão, e é importante que a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura está composta por sociedade civil e o setor privado, as empresas e associações empresariais e academia. Nós entendemos que o setor privado tem um papel fundamental no combate ao desmatamento, seja no cumprimento, na exigência irrestrita do cumprimento do Código Florestal, seja agregando valor à vegetação nativa remanescente, mesmo naquelas áreas onde legalmente o proprietário poderia desmatar, é preciso que haja incentivos financeiros, é preciso que haja incentivos dentro das políticas de crédito, inclusive do setor privado, dos investimentos que o setor privado faz hoje para o desenvolvimento do agronegócio, condicionando ao não desmatamento e à ocupação, à expansão das áreas de produção para áreas de pastagem degradada. Nós temos mais de 80 milhões de hectares de pastagens que hoje já não são tão produtivas e que seriam aptas para a produção agrícola, para que a gente possa incrementar, crescer na produção agrícola sem desmatar novas áreas. O setor privado é fundamental também nessa agenda. E nós, enquanto consumidores, né? A gente consegue fiscalizar de alguma forma para tentar consumir pelo menos de empresas que são sustentáveis, que respeitam o meio ambiente? Eu acho que a sociedade, de maneira geral, ela pode contribuir na redução do desmatamento de duas formas. Uma, como consumidores, justamente privilegiando empresas, cobrando das empresas que elas tenham compromissos efetivos com a proteção da vegetação nativa e com a recuperação da vegetação nativa, monitorando e fiscalizando quais são as ações, quais são os compromissos que essas empresas têm, o que essas empresas cobram dos seus fornecedores, no caso dos fornecedores da agropecuária. Essa é uma forma. Uma
outra forma é enquanto eleitores, é podendo escolher dirigentes, escolher parlamentares que estejam efetivamente comprometidos com a implementação do Código Florestal, com o cumprimento da legislação, com a proteção da nossa vegetação nativa e com a recuperação daquilo que está faltando, porque nós temos ainda quase 19 milhões de hectares de vegetação que faltam nos imóveis privados no país. A gente pode considerar de alguma forma que a tragédia climática que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul, o desmatamento das florestas também pode ter impactado isso, tudo isso que a gente está acompanhando, chuvas intensas, a dificuldade de escoamento da água, por exemplo? Olha, o cenário, o evento climático extremo, a causa dele é muito mais ampla, é uma causa global decorrente do cenário de mudanças climáticas. O desmatamento, as emissões decorrentes do desmatamento agravam o cenário de mudança climática. Mas no caso específico do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a principal relação entre a vegetação nativa e o desastre é justamente a sua dimensão. Nós poderíamos ter atenuado, mitigado a sua dimensão se nós tivéssemos as áreas de preservação permanente, as margens dos rios, com a vegetação protegida ou recuperada. Só no Rio Grande do Sul são mais de 400 mil hectares de vegetação nativa que falta na margem dos rios. Então isso permitiria reduzir o volume de água que o rio carreou e reduzir a velocidade que essa água chegou na cidade. Teria evitado a tragédia? Não. Teria mitigado os seus impactos, com certeza. Qual é o interesse internacional em relação às florestas do Brasil? Eu acho que nós temos, de maneira geral, o que nós temos de patrimônio florestal da vegetação nativa no Brasil, primeiro, ele é essencial para o equilíbrio climático do planeta. Então, nós precisamos considerar que quanto menos o Brasil desmatar, mais chances nós teremos de não transformar, reduzir, mitigar as mudanças climáticas que estão em curso e que afetam o mundo inteiro. E é importante que a gente considere que, dentro das regras do Código Florestal, nós precisamos falar com os países que são os principais emissores, não por causas de desmatamento, mas por emissões da indústria, do setor de energia, do setor de transportes, que nós precisamos receber os recursos adequados para ter essa cooperação internacional. Mas, para isso, para cobrar esses recursos, nós precisamos fazer o dever de casa. E o nosso principal dever de casa é cumprir o Código Florestal. Mas é claro que é importante preservar as florestas, acho que isso ninguém tem dúvida, mas a gente também precisa lembrar sobre a questão da arborização dentro das áreas urbanas, né? O poder público falha quando não cobra, por exemplo, que o morador plante uma árvore em frente à casa dele, né? Essa falta de árvores no ciclo urbano também impacta o meio ambiente? Com certeza, Jonathan, é fundamental, inclusive para a amenização climática. Só para você ter uma ideia, só na cidade do Rio de Janeiro, para pegar uma grande capital, faltam 1 milhão de árvores. Há um déficit de 1 milhão de árvores nas ruas e nas praças do Rio de Janeiro. E olha que o Rio é uma cidade que tem muita floresta, mas na arborização urbana, alguns bairros são muito carentes. E quando a gente anda, inclusive em algumas cidades de regiões do centro-oeste e até mesmo do norte, nas áreas urbanas, há uma carência de árvores. Então, não é apenas estimular o cidadão a plantar árvores, mas as próprias prefeituras, e isso é importante deixar claro, o papel da arborização urbana é o papel das prefeituras municipais. Precisa entender a importância, o bem que as árvores fazem para o microclima e para o bem-estar nas cidades brasileiras. E lembrar de políticas públicas que são contraditórias também, né? E eu falo isso, por exemplo, na questão de uma construção. A gente tem prefeituras que permitem que o morador que não tiver ali um mínimo de área permeável dentro do seu terreno, da sua construção, que ele pague uma multa por isso. Ou seja, vira uma moeda de troca, né? Eu vou concretar tudo, não vou deixar nenhum gramado, nenhum espaço de terra dentro da minha residência, no meu quintal, enfim, e vou lá pagar para resolver essa situação. Não resolve, né? Porque em relação ao meio ambiente é mais um prejuízo que a gente acompanha. Nós precisamos, há vários exemplos de, como você disse, políticas públicas que têm um sinal trocado. Ao invés de estimular o cidadão, estimular os moradores a fazer a coisa certa, acaba incentivando, é um incentivo perverso para que ele ou não mantenha a vegetação ou impermeabilize todo o solo. A gente tem que falar que nas cidades tem uma responsabilidade fundamental, quanto mais
impermeável estiver o solo das cidades, quanto mais concreto, quanto mais asfalto, mais vulnerável está essa cidade aos eventos climáticos extremos. Mais risco de enchente, mais risco de alagamento e prejuízos materiais e o pior deles, prejuízos humanos, como a gente vê nessas ocorrências. É assim, que essa tragédia que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, né, Beto, ela sirva pelo menos uma forma de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar do planeta e que cada um tem a sua responsabilidade, o seu papel, né? Não é terceirizar isso apenas para o poder público, porque o que a gente faz no dia a dia também gera um impacto enorme para o planeta. Beto, obrigado, viu, pela sua participação aqui, foi bom conversar com você. Até uma próxima. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.